Olá, caro espectador! Hoje, dia 3 de junho, aqui é uma quarta-feira, você está no Tribuna TV, programa de jornalismo aqui da Tribuna Paulista na VV8 TV. Eu sou o Daniel Loyola, muito bem-vindos aí às notícias da semana. Antes de mais nada, né, a gente tem que começar com as nossas redes sociais. Entra lá no @Tribuna Paulista, se você não segue ainda no Instagram. E não esqueça depois também de assistir esse vídeo no YouTube. Dá o like, compartilha, curte, faz aí a mendigagem que a gente tem que fazer para pedir um pouquinho da força de vocês. E vamos começar essa semana, né, Brian? Hoje eu vou pegar mais leve com o Brian, não vou encher tanto o saco dele. Vamos falar um pouquinho aí sobre mais uma investigação, né? Mais uma aí, tem muita coisa que o Ministério Público está investigando aqui em Valinhos, essa é em relação à saúde, né? Existe uma possível retenção aí de um valor de 2,4 milhões de reais, né, que é da área da saúde aqui de Valinhos, enquanto a cidade aí está enfrentando algumas filas e crise no atendimento e muitas reclamações, como a gente já trouxe aqui. Você está vendo na imagem aí algumas emendas que estão constando na denúncia com os valores aí somados, né? O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou esse procedimento para investigar a demora na aplicação desses 2,4 milhões aí de reais em emendas parlamentares que foram destinadas à área da saúde, né, recursos que foram encaminhados aí para Valinhos no ano passado, em 2025, e deveriam estar sendo utilizados aí no custo, né, no custeio aí para atendimentos hospitalares, exames, procedimentos médicos e também para apoio financeiro à Santa Casa. Essa apuração ela foi motivada aí por uma denúncia que apontou a falta de execução desses valores pela administração municipal, apesar do plano de utilização já ter sido analisado pelo Conselho de Saúde. Segundo esse documento, a situação ela pode estar agravando aí essas dificuldades que já estão sendo enfrentadas pela rede pública da saúde, que registra aí reclamações atrás de reclamações para diversas áreas, incluindo fila para consulta, exames e cirurgias. No despacho que determinou essa investigação, o promotor Tatsuo Tsukamoto destacou o possível prejuízo aí ao acesso da população para os serviços de saúde, né? Esse caso ele foi encaminhado tanto à área de defesa do patrimônio público quanto à promotoria que é responsável por saúde pública e direitos sociais. Essa denúncia ela também solicita aí levantamento de quantidade de exames e procedimentos represados no município e pede também apurações sobre possíveis irregularidades administrativas, incluindo aí uma eventual impobridade de impactos nas finanças públicas. Então, veja bem até onde isso pode ir. A Prefeitura de Valinhos, o Conselho Municipal de Saúde e a Santa Casa foram procurados pela reportagem da Tribuna Paulista, mas não se manifestaram até o fechamento desta matéria que ocorreu aí na semana passada. Bora lá falar um pouquinho agora também sobre uma outra questão envolvendo a educação. O Brian tem a imagem aí, vai colocar para a gente. Então, a Câmara ela aprovou o estatuto aí do quadro de apoio da educação em meio a algumas críticas aí, né, falta de diálogo também. Então, sob protesto aí, foi aprovado pela Câmara na segunda votação o projeto da Prefeitura que cria aí o Estatuto dos Servidores e o quadro de apoio à educação. Essa proposta ela foi enviada em regime de urgência pelo prefeito Franklin Duarte de Lima e recebeu aí aprovação numa sessão extraordinária que aconteceu na sexta-feira, dia 29, essa votação ela foi marcada aí por protestos de mães de alunos que dependem aí do apoio especializado nas escolas, né? Já trouxemos também mais notícias em relação a esse assunto. Então, com esses cartazes aí, elas estavam criticando aí, vocês podem ver alguns na imagem, né? Criticando o projeto aí por não prever uma ampliação do número desses auxiliares de desenvolvimento infantil, os ADIs, né, que é uma das principais reivindicações aí das famílias e profissionais da rede. Esse novo estatuto ele estabelece algumas regras para avaliação de desempenho, frequência, gratificação e remoção de servidores, como os ADIs, merendeiras e inspetores de alunos. Pelos critérios que foram aprovados,
Os funcionários eles podem ser considerados inaptos caso eles não atinjam uma pontuação mínima que é exigido ou acumulem aí atrasos acima do limite que é estabelecido. A proposta ela gerou algumas críticas entre servidores e representantes da categoria que afirmaram aí que a prioridade deveria ser a contratação de mais profissionais para reduzir a sobrecarga na escola e não criar barreiras. O presidente do sindicato, o Valteni Santos, criticou a falta de diálogo com a categoria e afirmou que esse projeto ele atende apenas alguns interesses aí da administração municipal. Até o momento a prefeitura também não informou se há mais estudos, né, para ampliar o quadro de ADIs e nem também detalhou quais os impactos do novo estatuto que ele terá aí no geral no atendimento aos alunos da rede. A gente vai ficar de olho e vamos atualizar as matérias, então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Vamos para mais uma agora, essa é notícia boa, hein? Uma RMC aí, ó. Então, temos aí um destaque para Campinas agora, mais de 176 mil pessoas aí na região, na nossa região aqui de Campinas, né, podem aí ter um desconto ou isenção na conta de luz, né, que os moradores aqui da RMC, eles vão ter um direito aí a desconto ou até isenção da conta, né, de valores na conta de luz. Pode seguir aí. Mas ainda não recebe o benefício por falta de atualização cadastral. Olha que loucura, gente. Você pode ter desconto na conta de força, presta atenção nessa, hein? Somente em Campinas, mais de 80 mil pessoas poderiam ser contempladas com tarifa social de energia elétrica, que ele te cobra um valor mínimo ali, né? Ele atende famílias inscritas no CAD único, ele oferece aí isenção para quem tem renda até meio salário mínimo por pessoa, um consumo até 80 kWh, e famílias com renda de até um salário mínimo por pessoa podem aí ter descontos entre 9% e 18% na fatura. Para ter acesso a esse benefício, tem que manter o cadastro atualizado lá no CAD único, se você aí atende esses requisitos, né? E verificar aí se a conta de energia está num nome, né, de algum integrante da família que está inscrito no programa, e concluir aí o cadastro junto com a concessionária. Então a CPFL também orienta aí que os consumidores procurem o CRAS mais próximo para regularizar exatamente aí esses dados, né, do CAD único e garantir acesso aí desconto ou a isenção de energia. Então aproveitem, gente, porque a conta a gente viu aí que mês passado já teve aumento também. Bora lá falar de mais RMC, mais Campinas. Agora é uma notícia não tão legal, né, sobre o vereador que aí da Câmara de Campinas foi flagrado aí num vídeo recebendo alguns envelopes de uma empresa de transporte. Esse vereador que vocês estão vendo aí na imagem é o Vini Oliveira, que é do Partido Cidadania, e se tornou alvo aí de uma polêmica após a divulgação de algumas imagens de câmera de segurança que foi exibida pelo programa Cidade Alerta, na TH Plus Record, né? As gravações ela mostram o parlamentar participando de uma reunião com os representantes de uma empresa do setor de transporte coletivo em Campinas, e nessas imagens aí, o Vini e o integrante da equipe recebem 2 envelopes cujo conteúdo aí não foi revelado, né? Esse material foi colocado numa caixa antes de ambos deixarem o local. O caso gerou aí uma repercussão por ocorrer no meio do processo de licitação bilionária do transporte público da cidade. Se não fosse isso, né, talvez ninguém tinha falado nada, porque aqui nesse país muita gente recebe envelope. Então, atualmente, esse caso aí está suspenso pela justiça, né? Mesmo assim, apesar que as imagens não apresentam por si só indício conclusivo de crime ou irregularidade, né? A divulgação levou aí alguns vereadores como a Mariana Conte, Gustavo Peta e o Guida Calisto a pedir esclarecimentos e investigação deste caso. A Mariana Conte até informou que pretende apresentar um pedido de comissão processante na Câmara. Em resposta, o Vini de Oliveira afirmou nas redes sociais que é vítima de uma armação, entre aspas, né, que isso aí foi fala dele, com motivação política, e ele é pré-candidato a deputado estadual. Declarou aí que os envelopes eles continham documentos relacionados ao setor de transporte e negou ter qualquer conteúdo ou ter cometido qualquer ato ilegal. Segundo eles, o conteúdo foi posteriormente até apresentado em vídeo e publicado em suas redes sociais. Mas aí depois também, né, apresentar depois qualquer envelope aberto com qualquer coisa, também não sei se dá algum efeito moral. Mas é isso aí, enquanto isso também vamos aí acompanhando este caso. Agora mais RMC, vamos falar um pouquinho aí de Elias Fausto, que é um caso que a gente já trouxe aí também nas semanas passadas.
a Câmara de Elias Fausto abriu uma comissão de investigação, né, para verificar alguns contratos de compras e possíveis irregularidades administrativas, também aí de novo envolvendo, né, o presidente da Câmara. Então essa comissão especial aí de inquérito foi feita para apurar algumas irregularidades financeiras envolvendo a atual gestão do Legislativo. Esse pedido aí ele reúne algumas denúncias como possíveis contratos de sobrepreço, favorecimento de fornecedor, nomeações consideradas irregulares e suspeitas aí relacionadas a alguns pagamentos públicos. Entre os pontos que estão investigados também tem a contratação de uma empresa para fornecimento de imóveis, supostos aí conflitos de interesses em processo de licitação e algumas compras que teriam valores aí acima do praticado no mercado, que é o tal do sobrepreço, né, o superfaturamento. Essa comissão aí, ela tem aí um prazo inicial de 90 dias para ser concluída, e o presidente aí da Câmara de Elias Fausto, João Carlos Fernando Penariol, que foi citado nas denúncias, foi considerado impedido de participar nos atos da investigação, e nós temos até uma atualização sobre esse caso, viu, Brian? Até então, eu acredito aí pelas fontes, o Ministério afastou o mandato, impediu o mandato do presidente da Câmara. Nós vamos aí revelar os detalhes na Tribuna Paulista no Instagram. A informação que a gente tem até agora é essa. Óbvio que nas redes sociais ele negou irregularidades e afirmou que vai apoiar a apuração dos fatos. Durante a sessão que oficializou essa comissão de inquérito, a vice-presidente da Câmara, Kathleen Evelyn Silva Vieira, que vocês estão vendo aí na fotinho redondinha também, um é o João Carlos Penariol e a outra é a Kathleen. Relatou também que recebeu ameaças pelo WhatsApp. Então, segundo aí a vereadora, essas mensagens elas tinham sido enviadas por um número desconhecido e continham intimidações de ameaça, exposição de conteúdo pessoal, caso ela mantivesse apoio às investigações. A vereadora também informou aí que vai registrar um boletim de ocorrência e vai encaminhar representação ao Ministério Público para a apuração do caso. Ela afirmou também que já existem indícios sobre a possível origem dessas mensagens e que as medidas legais cabíveis estão sendo adotadas. Então a instalação da comissão de inquérito ela amplia aí uma tensão política que está acontecendo em Elias Fausto e deve manter aí também até os próximos meses um foco de discussão na cidade, né, tanto pelas denúncias quanto as investigações aí, e essas alegações de intimidação. Então, é uma pena, mas também acontece, infelizmente, a parte. O ser humano ele não é perfeito, ele é falho. E a gente vai terminar as notícias ruins e começar a falar de coisa boa. Então, entretenimento temos. Entretenimento temos cinema, óbvio, claro que eu vou falar de cinema, vai ter feriado, pô, né? Teremos aí tempo, você vai ter muito tempo com as suas crianças, com os seus filhos em casa, e você vai ter que procurar algo para entretê-los, então tá aí, ó, pronto, temos aí a animação Revolução dos Bichos, que é uma animação, é a direção do Andy Serkis. O Brian sabe quem é o Andy Serkis? O Andy Serkis é o Gollum, meu precioso. Vai aparecer imitando o Gollum aqui, meu Deus do céu. É o Gollum, cara. O Andy Serkis é o cara que faz especialista em captura de movimento. Fez também o César no Planeta dos Macacos, no dos últimos, né? Então, Andy Serkis, cara, essa é coisa dele também. Que dura aí 96 minutos, mais ou menos. E aí é um movimento de igualdade sistematicamente corrompido na sociedade dos bichos aí. Então, à medida que os porcos se consolidam no controle, a verdade é apagada sobre a fazenda e se transforma numa ditadura implacável. Ditadura na fazenda, hein? Parece bastante com a adaptação de George Orwell aí. E é isso. Então, essa animação em particular tem sessões aí às 14h45 e 16h45. Temos também a novidade viral que veio de um meme, não é um meme, né? Era de uma história da internet, e aí, de repente, o cara começou a fazer vídeo lá para criar uma lore em cima do fato, e virou um filme dirigido pelo mesmo, né? O mesmo moleque foi contratado com 17 anos, cara. Ele não podia dirigir até ser maior de idade, né? Começou com 20, mas com 17 ele tinha sido contratado pela 24 para dirigir esse filme aí.
foi o diretor mais jovem da história a ser contratado, até onde a gente sabe, que é o Backrooms. Quem já ouviu falar, se você não ouviu falar também, você é velho que nem eu, mas com certeza seu filho sabe sobre isso. Então chama Backrooms, um não lugar. Você viu o trailer, Brian? Do Backroom? É interessante, cara. O trailer é bem maneiro. É um tipo de filme que eu fico meio assim, né, pra assistir, mas porque ele é meio terror com ficção científica, mas tem a duração aí de 110 minutos. É um filme que é inspirado aí no curta-metragem, né, que viralizou na internet, que a gente comentou aqui. Então a história segue aí quando uma série de lugares passam a contar com portas, aí existe uma porta que leva para lugares estranhos e peculiares, possivelmente dando cara a uma outra realidade, e algumas entidades estarão lá e vão te fazer mal. Basicamente é isso. Né? Como vai se resolver, eu não sei. Tem uma outra imagem aí Outra imagem, ó, isso, essa aí, ó, a partir de amanhã, 4 de junho, tem pré-estreia. Então, quinta-feira, finalmente chegou aí o He-Man, ou Mestres do Universo, como, né, ele é conhecido oficialmente. A gente aqui assistia como He-Man, né? O Brian é novo ainda para lembrar dessa época, mas se você é um velho paia de mais de 40 como eu, você assistiu bastante He-Man na sua infância lá na TV. E aí nós teremos o novo filme. Aliás, o esqueleto do Jared Leto, né? Estão falando que tem uma cena polêmica do esqueleto aí no meio do filme. Esse eu vou assistir, porque eu sou saudosista. Então, confira lá a programação. Lembrando, hein? Cine Valinhos. Então, grupocine.com.br/Valinhos, né? Entra lá no Cine Valinhos, veja a programação. A partir de amanhã tem filme do He-Man. E é isso. Então, nós vamos ficando por aqui hoje. De repentemente, vocês podem nos seguir nas redes sociais. Então, de novo, aí, se você ainda não acessou o @Tribuna Paulista no Instagram, ou também fica aí ligado para mais conteúdos no YouTube, aqui também no canal da Tribuna, Tribuna TV. Vai ficando por aqui essa semana. Agradecemos aí o pessoal, agradecemos a audiência, agradecemos ao Brian que está aqui com a sua paciência, me aguentando. E um abraço para todo mundo aí. Até a semana que vem.